Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos sobre as cartas de Paulo. Nós estamos fazendo o estudo da carta de Gálatas. E aí eu vou pedir para o Milton fazer uma oração para a gente estar dando início nos estudos de hoje. Milton. Amém. Então nós louvamos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, né? Para podermos estarmos glorificando e exaltando e aprendendo mais um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar, através dos nossos professores Marcelino e Edgar. Então louvamos a Deus, então. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela noite que o Senhor nos concedeu, ó Pai, por este dia que se inicia, ó Pai, que o Senhor continua presente em nossas vidas, ó Pai, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para podermos aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, ó Pai. E agora, Senhor, usa a vida do Marcelino, a vida do Edgar, para que possamos aprender algo vindo de Ti, ó Deus, que eles possam transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um deles, ó Pai. E cada ouvinte também, ó Pai, que estiver participando, que possa estar recebendo a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Marcelo? Amém, amém. Obrigado, Milton, pelas orações. Então vamos dar Amém. sequência aqui no nosso estudo de Gálatas. Então nós estamos aqui na nossa carta aqui de Gálatas, é a quarta carta aqui dentro da nossa estante, né? E aí a gente está na fase de leitura, e já no final, né? Porque a gente já está no último capítulo, né? A gente já falou uma série de coisas e agora nós estamos na fase da leitura e entendimento de cada capítulo, né? Então, lembrando aqui o nosso índice, né? Em que capítulo que nós estamos? Aqui no capítulo 6, o último capítulo. São só 6 capítulos, né? E aí ela está dividida, assim, vamos dizer, em 3 partes, né? O capítulo 1 e 2, né? Onde Paulo fala dele. Ele defende as credenciais dele, a vivência dele, né? Por que ele faz isso? Porque ele está falando ou está trazendo o evangelho genuíno, adequado. Porque em Gálatas, né, ele fundou as igrejas naquelas regiões que a gente já estudou, e ele percebeu que estavam começando a distorcer o evangelho, né? Então, antes dele falar sobre o evangelho correto e dar as instruções, ele fala, eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso, eu recebi de Jesus o evangelho, então, por isso que ele fala primeiro dele, falando, ó, escuta o que eu estou falando, porque o que eu estou falando vem do próprio Jesus. Então ele fala dele, né, do apostolado dele. E aí ele entra no capítulo 3 e 4, onde ele fala do verdadeiro evangelho, né? A gente estudou isso, estava tendo umas distorções assim na questão do evangelho. E aí a gente estudou aqui, a gente leu que ele se focou, né? Ele falava da lei e da graça, né? Ele falava a salvação, ela vem da graça, ela vem da fé em Jesus. É isso que vai nos salvar. Ele fala sobre isso. Então ele fala que a salvação não vem de obras, não vem do fato de você seguir a lei e não é do fato de você merecer. Olha, já que eu fiz tudo certinho, eu mereço a salvação. Não, não é isso. É uma graça de Deus para nós. E não é baseado em obras. E é nessa fé em Cristo que a gente que a gente vai obter a salvação. É essa fé na libertação dos pecados, no entendimento do que é o Evangelho, do que representa Cristo na cruz. A crucificação de Cristo representou o quê? A gente viu isso também. Então ele fala, se já tem uma regrinha para você ser salvo, para que então, né, Cristo veio e foi crucificado para pagar os nossos pecados? Então ele vem reforçar o verdadeiro entendimento nos capítulos 3 e 4.
E aí, agora no capítulo 5 e 6, é onde ele fala dessa liberdade, dessa salvação que a gente se encontra. E aí, né, como é que a nossa vida vai ser a partir daí? Tá? Entendemos muito bem o que está acontecendo, entendemos muito bem o que é o Evangelho? Tá bom, então, se a gente entendeu, como é que nós vamos viver o Evangelho? E aí veio o capítulo 5 e o 6, praticamente focando em como é que a gente deve agir, como é que é a nossa vida, como é que nós vamos conviver, nós vamos viver o Evangelho. E aí, para isso, né, que ele falou que a gente precisa focar em Cristo e não na lei e nos rituais que eram, até então, tiveram os seus propósitos. Então, e ele fala, então, para falar sobre isso, a gente também já viu aqui, que essa liberdade que Cristo deu para a gente é a liberdade, a libertação dos pecados. E aí, para ele nos mostrar o que é uma vida nova em Cristo, então ele terminou aqui o capítulo 5 falando das obras da carne e dos frutos do Espírito, para ficar bem claro para nós que se a gente vai para o lado da nossa natureza humana, se a gente vai, né, sucumbir às nossas vontades, que elas são as nossas vontades, os nossos impulsos, eles têm um caráter pecaminoso. Nossa disputa com os irmãos, nosso jeito de lidar com algumas coisas. E aí a gente viu o que são essas coisas. Aí depois a gente viu também quais que são o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito pende para onde, né? Para onde que vai o fruto do Espírito? A gente viu também o que é. Então, ele mostrou muito claramente a diferença entre viver na carne e viver no Espírito. E aí, no finalzinho do capítulo 5, ele falou, agora que a gente já entendeu, então vamos andar no Espírito. Então, nós vamos agir, nós vamos nos mover, né? Nós vamos agora para frente. E com relação a quem? Com relação ao próximo. Então, quando ele fala aqui no capítulo 5 ainda, que a nossa liberdade ela é limitada pelo amor, então a gente já entendeu que, bom, agora que eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa? Não. Por quê? O amor ao próximo, ele vem delimitar, ele vem limitar a sua ação para com o próximo. Ele já mostrou qual que é o fruto do Espírito e já mostrou qual é o fruto da carne. E através do amor ao próximo, o que você vai fazer para o próximo, ele vai ser um limitador. Para uma pessoa que você ama de verdade, tem certas coisas que você vai fazer que você não vai deixar a carne falar mais alto. Você vai deixar o amor falar mais alto e você vai tratar essa pessoa adequadamente. E é esse fruto do Espírito que vai delimitar as nossas ações para com o próximo. Então, a importância dessa carta se reside aí, né, nesse contexto, e é por isso que agora, no capítulo 6, Paulo vem falar sobre isso, sobre a nossa ação, a nossa atividade, a nossa responsabilidade com relação às pessoas. Então ele diz sim, aqui no capítulo 6, são 3 bloquinhos. O primeiro bloquinho ele fala dessa responsabilidade que a gente tem pelas coisas que a gente faz para com o próximo. E aí também ele vai falar um pouco também da lei da semeadura. Por quê? Porque ele vai falar que o que a gente faz, o que a gente semear, a gente separar. Ele vai falar que as nossas ações, elas têm consequências. Não adianta a gente pensar que agora eu posso fazer tudo o que eu quiser e não vai ter consequência. Vai ter consequência. Ainda que a gente viva em espírito, como a pastora Débora aqui também frisou bem domingo passado. Mesmo que você está vivendo em espírito e você fez algo errado e você se arrependeu, Jesus dá essa graça de a gente se arrepender,
perdoar os nossos pecados e seguir em frente, mas as consequências dos nossos atos, elas existem sim, né? Elas existem. E Paulo quer enfatizar isso. E aí, no final, o que ele fala? Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Quer dizer, para fechar aqui, né, que a gente vai ler isso mais um pouco para frente, não é mérito dele, né? Tudo isso que ele está falando, tudo isso que a gente faz, a forma da gente viver uma vida em Cristo, a forma da gente viver o evangelho adequado, verdadeiro, é para a honra e glória de Jesus. Então, a gente tem que entender que não é mérito nosso, eu sou bom, consegui, eu estou fazendo isso e tal. Não, a gente tem que buscar isso de Deus. Deus que vai capacitar a gente a conseguir viver corretamente o Evangelho. Então, quando ele fala que não é assim, eu sou bom e consigo, não é isso, tudo vem de Deus. Mas só que também ele fala, gloriar-se na cruz de Cristo, desculpa, quando a gente fala cruz de Cristo, não é só se basear na fé que a gente tem em Cristo. Eu acredito em Cristo, é suficiente. Mas a cruz de Cristo é tudo o que aquilo significa. Toda a vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, a crucificação da carne para pagar os pecados e a vida nova. Então, tudo o que isso significa, é nisso que ele se gloria. Então, quando ele fala que ele também se crucificou, ele crucificou a carne, ele quis dizer a mesma coisa. Eu estou morrendo para a vida velha e vou viver uma vida nova. E aí, antes de eu ler, aqui começar a leitura propriamente dita aqui, né? O Edgar. Marcelino, você estava falando agora da questão... Está me ouvindo bem? Tá ouvindo? Sim. A questão de que a gente fala sobre como as pessoas vivem dentro da igreja e fora da igreja, né? Essa coisa da eu sou, eu faço, eu conquistei por mérito, né? Por forças, né? Porque eu consegui, porque eu lutei, porque eu batalhei, porque eu, né? E isso, às vezes, esse padrão do mundo da meritocracia, que chama, né? Por mérito você conquistou tal coisa, por mérito você vai ganhar tal, né, promoção, ou aparecer mais em determinado momento, tal, né? E isso, às vezes, quando isso entra na igreja e entra no meio, né, no meio cristão, isso começa a ficar perigoso, né? Porque a pessoa dentro da igreja começa a agir de uma maneira em que tudo que ela conquista, ela começa a achar que é mérito, né, só dela. E, né, no lado espiritual, na vida cristã, a glória é para Deus, né, na vida toda a nossa vida, sim, né? Mas principalmente dentro da igreja, quando você conquista algo, né, no questão de buscar almas, de ganhar almas, às vezes parece um troféu, a pessoa ganhei 10 almas para Jesus e tal, ela fica, olha, eu ganhei 10, quem ganhou mais, sabe, parece uma coisa, um mérito dele, né? E aí é o Espírito Santo que vai lá e convence, você vai só sendo usado para falar da palavra, para trazer a pessoa, ajudar, né, a limpar essa área aí para que, né, para que o Espírito Santo vá agindo ali junto com aquele que vem para a igreja, com aquele que é alcançado pelo Evangelho, né? E às vezes a gente distorce um pouco isso, né? E começa a buscar a medalha de ouro na igreja. Olha, eu sou ouro, e você é o quê? Prata. Você nem ganhou medalha, tal. Então a gente começa a conquistar coisas na igreja, no meio cristão, dentro da igreja, e às vezes como se conquista no meio secular. Eu conquistei um cargo, eu conquistei eu concluí um curso, porque Deus te deu capacidade, Deus te deu fôlego, Deus te deu, né, deu ali condições para você conseguir tudo aquilo, né? E na hora de agradecer, você se vangloria, né? Esse van que a gente tinha falado na aula passada, né? O vangloriar, né? O gloriar-se de uma forma vã, em nada, né? Num buraco, em nada, né? E isso é interessante, a gente sempre observar, né? Não deixar que esse meio secular invada a igreja de uma forma que você comece a agir como se estivesse ganhando muito dinheiro, ou ganhando muitos cargos, ou ganhando muitos bens, né? E isso seria uma coisa material, né?
essa conquista é espiritual e vem de Deus, né? Não vem do seu esforço, né? Amém. Então, no capítulo 6, nesses 3 bloquinhos, ele vai falar primeiro aqui no bloquinho da nossa responsabilidade com as pessoas. Então eu vou ler de novo aqui o primeiro bloquinho, porque a gente começou a ler, né, no domingo passado e a gente deixou para falar hoje. Então vamos ler aqui do versículo 1 ao 5, comentar um pouco e depois a gente vai entrar na lei da semeadura. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Bom, aqui a gente começou já falando, e eu até grifei em vermelho a questão do espiritual, né? Então, a gente já aprendeu com Paulo no capítulo anterior o que é os dons, os frutos do Espírito, e a gente está falando de viver em Espírito e não mais nas vontades da carne. Então, se a gente está vivendo em Espírito, por isso que ele fala, bom, então como é que nós vamos agir? Né? Então, no primeiro versículo, quando a gente vai corrigir alguém, a gente viu que alguém fez algo errado, a gente vai corrigir. Então, vós que sois espirituais, vocês vão ter que usar o espírito de brandura para correção. Então, aqui nós estamos falando a forma com que a gente leva o Evangelho, a forma como que a gente ajusta isso. Porque a gente já falou que o Evangelho é bom entender, saber o que é, mas é bom também saber levar o Evangelho para o outro. Então, como é que você vê o outro está vivendo de uma forma errada, ou está com um conceito errado, você vai ter que ir lá e falar o conceito certo. Você vai lá e vai corrigir a pessoa, você vai orientar. Então, ele está falando, a gente precisa usar o espírito de brandura. E por quê? Porque também nós somos pecadores também, às vezes a gente pisa na bola. Mas para que a gente também não seja tentado naquele erro, né? E fala, pô, você está tentando levar um evangelho, mas você não está testemunhando adequadamente. Então ele fala, ó, guarda-te para que você não seja tentado, né? Então, para que a gente viva no Espírito adequadamente. Então ele fala dessa questão da gente ir com esse espírito de brandura, e já na sequência ele começa, né, no versículo 2, quando ele fala, levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então ele já está falando do ensinamento de Cristo, quando a gente tem que ajudar as pessoas. Então as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão precisando de ajuda, então vamos ajudar o próximo, né? Então levar as cargas um do outro, né, é ajudar, né? Jesus ele deixou claro nos ensinamentos dele do Evangelho que a gente precisa ajudar as pessoas. E a gente vê muito isso, né? Muito bacana, quando a gente vê as pessoas ajudando as pessoas. Tem muita gente passando por situações difíceis e as pessoas vêm ajudar a levar essa carga, vêm orar, vêm ajudar a entender, vêm, né, às vezes no momento de perda de alguém, a pessoa está passando num momento difícil, alguém vai lá consolar. Enfim, essa questão de levar a carga um do outro é muito importante a gente entender no sentido de ajuda. Por quê? Porque logo lá na sequência, no versículo 5, Paulo, quando ele fala cada um levará o seu próprio fardo, aí você fala, opa, peraí, deixa eu entender melhor isso daqui, né? A gente está falando de ajudar uns aos outros, a levar cargas um do outro. E aí no versículo 5, cada um tem o seu próprio fardo. São coisas diferentes. As pessoas estão passando dificuldade, você vai ajudar a carregar, mas cada um tem o seu próprio fardo, cada um tem a sua vida, o seu aprendizado é único de cada um. Cada um vai passar por suas provações, os seus ensinamentos, as suas correções. Cada um tem o seu fardo, né? Isso é individual, Agora, ajudar os outros não significa você pegar o problema dele para você, ou, né,
que aquela pessoa está passando é um fardo dela. Por exemplo, a pessoa tem um problema com um primo lá na família, é um fardo dele. É um fardo que a pessoa está carregando, é uma coisa. Outra coisa é você ajudar aquela pessoa quando ela está triste ou ela não sabe adequadamente tratar com aquele fardo que ela tem. Então você vai dar uma orientação, você vai fazer um aconselhamento. Então são coisas distintas. Então devemos sim ajudar as pessoas. E Paulo fala, cumprireis a lei de Cristo, porque Cristo nos ensina a fazer isso, né? E aí, no versículo 3, lendo aqui o versículo 3, ele fala, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha só que interessante. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. É aquilo um pouco do que o Edgar falou também, né? Pô, eu sou isso, sou aquilo, eu sou bom, né? Você está se enganando a si mesmo, né? Mas só que ele fala assim, não sendo nada. Aqui nós estamos pensando aqui num equívoco, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é e não é, né? Eu penso que não, eu estou preparado para isso e não estou. Aqui é isso que ele está falando quando ele fala, você julga se alguma coisa e não é, né? Então você está se enganando, né? Acontece muito disso? Acontece. Eu acho que está adequado e às vezes não está. Então a pessoa está assim, enganando a si mesma. E aí, quando a gente pensa dessa forma, né? Mas e quando a pessoa pensa ser em alguma coisa e é alguma coisa, né? Aí ele tem que se gloriar em Cristo, não nele mesmo. Tudo vem de Deus. Então, por exemplo, quando Paulo fala que ele trouxe o verdadeiro evangelho, ele está falando que veio de Cristo e a glória não é dele, é de Cristo, né? Agora tem gente, né, os falsos apóstolos, estão falando um monte de coisa lá e não é, né? Então, a gente tem que estar atento com relação a isso. Então Paulo, é legal que Paulo sempre ele fala de um jeito, depois ele já explica na sequência, né? As cartas dele são muito boas, muito boas. Edgar? Lembra de, em 1 Coríntios, acho que era 11, né? Que falava, sede meus imitadores, né? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, né? Isso. Então, não tem problema de você falar, olha, faça como eu estou falando, estou fazendo, né? Veja aqui como é que eu estou fazendo, faça como eu estou fale como eu estou falando, porque eu estou imitando a Cristo. Isso. Não Não é glória faça porque sua. você está imitando a Paulo, né? Isso. Sabe? E muita gente fala, olha aqui como é que eu estou fazendo, porque eu sei. Não, calma lá, né? Você está aprendendo de Cristo e Ele está te dando condições para ensinar. E aí aprenda de mim, porque eu sou imitador de Cristo. Se você não é imitador de Cristo, cuide aí para que ninguém te imite, porque alguma coisa tá fora, né? Alguma coisa não está sintonizada. Então, às vezes a pessoa está fazendo coisas erradas e aí o irmãozinho do lado está falando, ele está na igreja, ele faz isso, vou fazer também, porque eu acho que ele é cristão, eu acho que ele está fazendo o que Cristo disse que tem que ser feito, né? Então, o zelo pelo imitar a Cristo, baseado na palavra, é importantíssimo para que outros também vejam em você Cristo. E se outros veem outra coisa e não Cristo, podem imitar também. E você pode estar fazendo pequeninos caírem, né? E isso é complicadíssimo, né? Os novos na fé caírem por conta de um erro seu, né? Ou de uma maneira de se portar errada. Então a gente tem que vigiar, né? E cuidar também desses que estão por perto ali. Paulo fala muito sobre isso, né? E corrigir aqueles que estão por perto, com essa brandura que ele falou, né? Nem muito quente, nem muito frio ali. Não é morno, né? Mas é a brandura, é aquele fogo que nem queima o fundo da panela, né? E também não é tão frio e nem tão quente para estragar tudo aquilo que você está fazendo. Então é um fogo brando ali que vai cozinhando, vai fazendo aquela coisa ficar gostosa ali para ser servida. Então a brandura é no sentido de você não chatear aquele que está aprendendo, né? Na hora de você explicar, na hora de você orientar. Então existe uma importância muito grande no como você fala de Cristo, como você corrige alguém que não está nos caminhos corretos, né? Então, de se pensar, né? Não ser duro
há de ser duro no sentido de não ter oscilação na maneira de se comportar, mas também não pode perder essa ternura, né, que se diz, né, de como falar, né, essa brandura, né? Isso é importantíssimo para o cristão, né? Muito. E lembrando, né, que a forma da nossa vida, ou tudo que a gente faz, né, a forma com que a gente faz, tudo isso serve sempre de testemunho, e testemunho da nossa vida também é evangelismo. O pastor quer falar, pastor? Sim, esse primeiro versículo aqui, que tem algumas palavras que é muito importante. A primeira palavra aqui é chegar a ser surpreendido. Chegar a ser surpreendido. Isso significa o quê? Existe um pecado, né, que a pessoa comete, que é um pecado realmente já premeditado. Premeditado. A pessoa fica pensando naquilo e vai pecar. E outro pecado é que, às vezes, a pessoa é surpreendido por alguma coisa. Então, eles estão se referindo, são esses dois. Então, este pecado que é premeditado é terrível. A pessoa já está na mente da pessoa. E o surpreendido, não. Por isso que ele fala aqui, ó, chegar a ser surpreendido em algum erro. O que acontece com muita gente, né? Às vezes surpreendido por alguma coisa tão errada que ele caiu. E outra coisa aqui que é importante quando fala mansidão. Então, a grande dificuldade, às vezes, que acontece no ser humano, é ele vai querer exortar a pessoa, não se colocando no lugar da pessoa. E chega com palavra áspera, que machuca muito mais do que ajuda. Então, por isso que é importante tomar cuidado quando você vai exortar a pessoa. Tem que ser com muita mansidão e sempre se colocando no lugar da pessoa, né? Chorar com os que choram. Quando você vai falar, você tem que sentir a dor da pessoa. Falar com muito amor, muito carinho, né? Pegar e falar, não, você... Nada disso. E por isso que é importante a pessoa tomar cuidado na exortação de uma outra pessoa que cometeu algum erro. Tudo aqui, mansidão. A mansidão, ela supera qualquer dor. Qualquer dor ela supera. Quando você dá um abraço na pessoa, fala, irmãos, e aconteceu vários casos, né? Que a pessoa estava apontando o dedo para duas pessoas, né? Foram dois casos bem próximos, né? Que não é nada da nossa igreja, mas eram líderes de igrejas. Aí alguém apontando o dedo, tem que fazer Eu fui lá e Deus me deu graça. Eu não sou manso, como deve ser a Bíblia, mas eu sou mais explosivo. Mas nesse momento de exortação, eu fui lá, abracei e falei assim, irmão, eu estou contigo. Aconteceu, mas você levanta a cabeça e Deus vai dar uma bênção especial para você. Enquanto alguns estavam apontando o dedo, eu fui abraçar. Resultado, hoje, eles me chamam até de pai, né? O meu papai, né? Meu pai e tal. Então, irmãos, é muito importante. Em tudo na vida, nós temos que ter manso. Isso aí é uma lição para a minha vida. Às vezes eu sou manso numa coisa, mas na outra, né? Eu não sou. Então, eu sempre peço, meu Deus, me ajuda em nome de Jesus. Ser manso, ter palavras brandas, né? E no momento certo. Amém. Amém. É muito importante mesmo, muito importante. E às vezes a gente tem mesmo que se colocar, né, no lugar do outro, pastor, porque tem algumas pessoas que você até pode falar de um jeito, mas para outras não. Depende muito também da dor do outro, como que ele vai receber aquilo, né? Realmente é muito, muito importante. Obrigado, pastor. Bom, e aí, no versículo 3, então... Só mais uma coisinha, irmão. Não só com o irmão, mas isso aqui, a mansidão, também atinge os lares. Mansidão com os filhos, sabe? Você vai exortar o filho, não é gritando, né? Não, traz ele aqui para você, explica com mansidão. Então, não é só com o irmão, é na casa. Na nossa casa nós temos que ser mansos. Então, eu estou pedindo a Deus para que eu seja realmente, de cada dia, mais manso, né? E tudo, logicamente, depende muito da própria natureza da pessoa. Minha natureza de italiano é mais explosivo, mas não pode ser assim. Eu não posso me conformar.
eu tenho que ser calmo, né? Então, quando fala mansidão para o irmão, mas mansidão em casa, na igreja, em casa, no serviço, em qualquer lugar, temos que ser manso. Amém. Amém, Edgar. E também é importante, né, pastor, a questão de que tem casos em que você precisa corrigir mesmo. Tem que ser corrigido. Às vezes tem gente que confunde essa brandura, mansidão com... Não, tudo bem, deixa, né? Deixa que... Depois ele muda, depois a pessoa volta... Não, eu penso assim, porque depois talvez ele não aprenda aqui e faça de novo, ou continue fazendo, cometendo erro. Então, a responsabilidade dos irmãos, né? Em apontar erros, em apontar, não diretamente, às vezes, por mão, por não ter, às vezes, esse posicionamento para falar, então, aponta um líder, alguém que está na liderança, e isso tudo vai sendo corrigido de acordo com a interpretação daquele líder. Ele fala, puxa, isso não cabe mesmo, vamos conversar, vamos ver. Então, esse tipo de coisa, ela é importantíssima para o crescimento daquele irmão, para que ele entenda que ele está... se eu cometo um erro, eu agradeço sempre quando alguém vem e fala. Na hora você fica meio assim, mas eu quero que alguém me corrija, porque como é que eu vou descobrir, às vezes, eu estou cometendo erro e não estou percebendo. Alguém vem e me fala, né, de uma maneira branda, como diria, e eu aprendo com isso, eu melhoro. Agora, se a pessoa fala, não, tudo bem, vai em frente, não tem problema nenhum, está tudo bem, não está, às vezes, né? Então é importante que seja dito, né? Paulo não deixava isso passar, né? Paulo corrigia, a igreja crescia porque Paulo corrigia. Se ele deixasse para lá... Viu, Marcelino? No versículo 2 fala aqui, ó, levai as cargas um do outro. Então, esse levar as cargas é quando você está tendo essa dificuldade, é você com mansidão falar com a pessoa, é você ajudar a pessoa. Agora, infelizmente, às vezes tem pessoas que colocam mais carga quando vai falar. Aí fica muito pesado. Então, levar as cargas não é colocar mais carga na pessoa. Que a pessoa fala, não aguento mais. Tira um pouquinho a carga através da mansidão, através da palavra também. Amém. É verdade. Então, realmente, Edgar está correto, a gente tem que corrigir sim, mas a forma é o principal, né? Porque às vezes você usa a forma errada de corrigir uma pessoa, a pessoa sai da igreja. Você usa a forma certa para corrigir a pessoa fica grata, entende o erro e se corrige. Então tem essas duas coisas mesmo, né? Bom, e aí, né, quando ele fala no versículo 3 e 4, mas se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, está se enganando, mas tem a parte que a pessoa, sim, ela tem uma habilidade, né? Então, lá, e no versículo 4, quando ele fala que tem realmente o seu... Quando ele fala que prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, temos sim pessoas que têm as suas habilidades, que sabem fazer algumas coisas, sim. E ele não vai se gloriar em outro. Por quê? Porque tem muita gente aqui, estava aqui, né, nesse contexto, as pessoas ficam se vangloriando e em outro, né? As outras pessoas estão fazendo as coisas e o cara que vai lá é para levar a fama, né? Sabe aquele cara que vai lá só para levar a fama com o esforço de outros, né? Eu estou conseguindo pôr essa igreja aqui, não sei o quê, e é o trabalho de outros que está sendo feito e não dele, e ele está se gloriando. E aí cada um tem, quando ele fala gloriar-se unicamente em si e não no outro, cada um tem as suas habilidades, e assim toda a igreja é, né? E cada um tem o seu fardo, por isso que ele completou aqui no versículo 5 também. Cada um tem o seu fardo, cada um tem as suas provações ou os seus entendimentos e ensinamentos com Deus. Cada um tem as suas habilidades, cada um tem seu ministério, né? Cada um tem as suas habilidades que vêm de Deus, vem de Deus. Então, nesse aspecto também, Paulo vem chamar essa atenção aqui, porque tinha muita gente querendo aparecer com o trabalho de outros, né? E isso daqui também não é adequado, né? Bom, e aí, vamos ler aqui no segundo bloco, né? Então a gente falou dessa responsabilidade que a gente tem que ter com o próximo, né? A gente tem que saber lidar com as pessoas, tem que tratar bem, tem que ter esse amor para com o próximo,
para poder ajudar e não pôr mais carga, né, em cima do camarada, como diz o pastor, né? A gente tem que ajudar. E agora, e Paulo fala aqui, do versículo 6 a 10, então vamos ler aqui, ele fala das consequências das nossas ações. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. Por quê? Porque tem, sim, consequência. Tanto as consequências da vida normal, quanto na vida espiritual, né? Muitas vezes a gente fala assim, do nosso fortalecimento espiritual. Às vezes a gente não consegue evoluir porque a gente está focado em ações que estão da carne, que atrapalham, né? Essa evolução, esse desenvolvimento, né? Isso é fato. Então vamos ler aqui do versículo 6 ao 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha a diferença, hein? Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha só, esse trecho aqui tem bastante coisinha bacana. Está muito claro aqui, Paulo está falando, né? Mas vamos pegar o versículo 6 aqui, primeiro aqui desse bloquinho aqui, quando ele fala assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha que interessante, e dá para a gente conversar bem sobre isso. Porque tem muitas, a gente estudando, a gente vê que tem muitas teorias, alguns entendidos falam de um jeito, outros falam de outro, né? Porque a gente sabe que sempre tem pessoas interpretando de forma diferente a Bíblia, né? E aí, aqui, tem muitas pessoas que entenderam aqui que você dá tudo que você tem para o pastor. Tô falando tô falando de um jeito assim bem... Eu recebo. Hã? Eu recebo. Certo. Porque ele está falando aqui, né? Aquele que está te ajudando está te ensinando, né? Poxa, participa as suas coisas boas com ele, né? Então, não necessariamente, ó, poxa, a pessoa que te ensina, a pessoa que está levando o evangelho para você, né? Dá suas coisas para ele. Tem algumas pessoas que usam dessa forma, mas enfim, não é bem isso, mas enfim. Mas aqui Paulo está querendo dizer sobre a gente, agora uma interpretação minha. Aqui Paulo está querendo dizer o seguinte, a gente precisa honrar as pessoas que traz a palavra. A gente precisa honrar as pessoas que estão trazendo o maravilhoso evangelho. Então, isso é muito... Assim, o cerne do ensinamento de Jesus é a forma com que a gente leva o evangelho para o outro. E aí ele está falando, você está recebendo, você está sendo instruído na palavra? Honra essa pessoa que está te ajudando. Honra essa pessoa que veio orar para você. Como é que a gente honra? Agora, tirando a brincadeira de lado, de dar tudo para o seu pastor, como é que a gente honra as pessoas? A gente pode, sim, ajudar com alguma coisa, sim, mas a gente vai honrar com a nossa gratidão, a gente vai honrar com oração pela pessoa, a gente vai honrar essa pessoa intercedendo por ela, a gente vai deixar essa pessoa num lugar de honra quando você está falando dessa pessoa, ela sabe o quanto aquela pessoa considera aquela pessoa que está ajudando. Ela sabe que aquela pessoa que está te levando o evangelho, que está te evangelizando, ela sabe que ela tem um lugar de honra. Então você vai edificar a pessoa que está trazendo o conhecimento da palavra.
Você vai edificar a pessoa que quer te ajudar. Você vai enaltecer a pessoa perante as outras. Paulo está, para mim, Paulo está falando isso, gente. Olha, é tão importante a gente levar a palavra, o evangelho para o outro, e ele está falando, e você que está recebendo, honra essa pessoa, porque essa é o ponto sublime do ensinamento de Jesus. É esse levar o evangelho para o outro. É levar essa brandura, é levar esse amor, é levar essa servidão, porque Paulo falou, seja servos um do outro. Então esse versículo para mim, versículo 6, esse entendimento que eu estou trazendo aqui, eu entendo dessa forma porque está escrito isso. Como é que a gente vai participar das nossas coisas boas para as pessoas? Nós vamos honrar essa pessoa de várias formas. De várias formas. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, vamos aqui no versículo 7. No versículo 7, ele fala assim, não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, não adianta, gente. Tudo que a gente faz, a gente vai ser... a gente vai dar conta dos nossos atos. Então, é mais ou menos assim. Paulo está falando, não vai se enganar, não. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, tudo que você fizer, Deus está vendo. Ele vai ter consequência. E ele falou, tanto você pode... Se você está indo para o lado espiritual, você vai colher o quê? A eternidade. Poxa vida. Você vai pelo lado ruim, você vai colher corrupção, que é o que ele vem fechar isso no versículo 8. Né? Então, quem semeia para a própria carne vai colher corrupção. Por quê? A carne, fruto da obra da carne, é corrupção, né? Corruptível. Carne é corruptível. Agora, quem semeia para o Espírito vai colher a vida eterna, é o versículo 8. Então, não se engane, esse é o ensinamento básico desse versículo aqui. Não se engane. O que você faz, tanto para o bem e para o mal, você vai prestar conta. Fala, Edgar. Quando você fala de honra ali naquele anterior, né? Você tem, quando você vai buscar na origem da palavra honra, vamos dizer no latim, ele seria onus, seria reputação, dignidade, né? Então, assim, quando você está levando o evangelho de uma forma que agrada a Deus, né? E a pessoa percebe tudo isso, né? Ela descobre que isso é o caminho que ela quer seguir, isso, né? E ela começa a te honrar, né? Começa a sua reputação perante ela é uma boa reputação, né? Você está sendo observado o tempo todo, né? E pessoas começam a ver que você realmente está fazendo, está seguindo a obra de acordo com a palavra de Deus, né? E isso te dá essa dignidade, né? E honra, né? Você vai falar, mas toda honra, toda glória a Deus, sim. Mas se você está espelhando a sua vida, né, em Deus, né? Naquilo que agrada a Deus, você também é honrado por isso, né? É digno isso, né? É digno daquele que leva a palavra de uma forma correta, né? E digna ali, né? E fidedigna, como diria, né? Fiel aos originais. Isso, da origem da palavra, já tem uma conotação de você se sentir bem com isso e a pessoa que está perto perceber e te honrar por isso, né? E falar, ó, aquele ali está levando um evangelho que está levando muitas pessoas a entender o que Cristo quer para cada um. Então, isso é importantíssimo, isso é fundamental, não para você inflar, mas para você agradecer, né? Para você, puxa, olha, eu estou sendo usado, isso é legal, eu estou feliz com isso. E não você se inflar, né? Falar, agora eu sou o evangelista, eu sou o grande... Não, né? É o contrário, você se alegrar com isso, né? Porque alguém está falando, olha, que legal que você falou comigo, né? Que legal que você transmitiu, né? E isso te dá dignidade para continuar fazendo, né? Isso é muito legal, né? Muito, muito. E aí, então, né, Paulo diz aqui, então, precisamos sim prestar atenção em tudo que a gente for fazer, porque tudo que a gente vai semear, a gente vai colher. Então, ele fala dos dois lados. Se você vai semear para a sua própria carne,
vai ter uma consequência. Se você vai semear para o espírito, vai ter outra. Então ele deixa muito isso claro. Então é muito legal essa carta da liberdade, como alguns estudiosos chamam de carta da liberdade, né? Que Paulo quer deixar muito bem, que a nossa liberdade do pecado não tem a ver na nossa liberdade com relação ao que a gente vai fazer. Então ele está falando, o que você vai fazer tem que ser delimitado pelo amor que Jesus ensinou. Se você se delimitar pelo amor de Cristo, como você vai fazer as coisas para o seu próximo, então você está fazendo o correto. Então esse próprio entendimento do que é o amor ao próximo vai delimitar a sua liberdade de agir com o próximo. Muito legal, muito bacana. A melhor explicação disso, quando a gente fala, né, que agora eu posso fazer tudo, né, a melhor explicação que tem é nessa carta. Por isso que eu falo que essa carta de Gálatas é uma das mais importantes da Bíblia no que se refere ao conceito de evangelho. Bom, e aí versículo 9. Sendo assim, Paulo fala, então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Bom, não nos cansemos de fazer o bem significa também, até eu grifei aqui, é que é uma coisa contínua. Né? Já fiz o bem, já pronto, já tô legal, já ajudei ali a pessoa, fiz o bem ali pro rapaz ali que estava pneu furado ali na rua, já ajudei ele, já fiz a minha parte. Não, é não cansemos, sempre, sempre, sempre. E a seu tempo ceifaremos, quer dizer, a nosso galardão, não se preocupe, no tempo certo, você, né, tem coisa que a gente não vai nem ver, como diz a Rosi, tem coisa que a gente não vai nem ver na nossa, quando a gente está vivo, né? Que nem ele fala, às vezes a gente até vai, Paulo aqui fala, a gente vai até no tempo certo colher alguns frutos, mas se a gente morrer, não tem problema, né? Porque não é, o nosso galardão não é daqui, né? O nosso galardão é na eternidade. Então não nos cansemos de fazer o bem, né? Porque isso daí vai ser bom, né? Então até coloquei assim muito grifado, porque essa questão de não se cansar é porque é o tempo todo. A gente não pode perder a oportunidade, né? Então, aí no versículo 10 ele fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bom, falta aqui 5 minutos antes de passar para o pastor. Esse último versículo aqui eu queria fazer um comentário ainda antes de passar para o pastor, porque assim, então a gente não pode se cansar de fazer o bem. Quando tiver oportunidade, faça. Mas quando ele fala assim, principalmente aos da família da fé, aqui sabe o que veio aqui no meu coração, aqui de imediato, é a importância que a família da fé, ou que a igreja, que os irmãos em Cristo têm, essa união, a igreja, ela como sendo uma instituição assim, como se fosse uma coisa forte, que ela tem um objetivo muito forte de levar o evangelho, né? Então, quando a gente fortalece os nossos irmãos da fé, a gente fortalecido, a gente consegue atuar mais, né? É mais ou menos, eu lembrei, nessa hora aqui, eu lembrei, na hora que caiu no avião, tá? Vamos supor que o avião está lá com uma pane, está lá com uns problemas lá, e cai aquela máscara de oxigênio, né? E a instrução está falando assim, ó, primeiro você põe em você, depois você ajuda alguém. Primeiro você, para você poder se preparar e ter condição de ajudar alguém. Então, quando ele fala principalmente os famílias da fé, se a gente está fortalecido, unido, a gente vai ter condição de ajudar muita gente. Se a gente se organizar aqui para fazer o nosso próximo evento aqui dos homens, a gente vai conseguir fazer um grande evento se a gente se unir aqui, se a gente se fortalecer. Então, quando ele fala assim, a gente tem mesmo que fazer bem a todos, e ele fala principalmente famílias da fé, a gente já me veio isso na cabeça. A gente se fortalecer para ir para fora. A gente como um conjunto, né? A gente vai conseguir levar isso para as pessoas. A gente vai conseguir
transbordar o evangelho para fora. Bom, 2 minutos, falta, pastor. Então... Amém. Uma sugestão é que semana que vem, antes de começar outro livro, a gente faça uma conclusão, uma peroração desses do 7 até os 10, né? Que é tão importante aqui, esses versículos falam especialmente semear, a importância da semeadura. Primeira coisa. Depois ele fala o quê? Não canse. Não canse. E depois ele fala, ao seu tempo. Então, essas palavras aqui é muito importante nós conversarmos semana que vem, que são lições maravilhosas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida prática. Amém? Amém. E não vamos esquecer que hoje nós vamos começar nossa campanha de oração. É muito importante nós ligarmos para as pessoas que estão um pouco ausentes, para convidá-la para vir junto conosco nessa grande batalha que nós vamos ter, nós vamos fazer, vai ser realizado na certeza da grande vitória que nós vamos obter, em nome do Senhor Jesus. Mas para obter vitória, está presente. Tem que estar presente. Então é importante nós estarmos presentes nesses dias de oração. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Pai amado, por essas pessoas que, Pai amado, reservam essa hora para aprender mais. Nós pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha estar abrindo o nosso entendimento, para nós entendermos a Tua palavra como ela é. Também quero pedir, Pai, venha continuar capacitando o Edgar, Pai amado, também, junto com Marcelino, para nos ensinar. Meu Deus, já quero interceder hoje pelo culto que vamos ter, pela campanha que hoje inicia, que haja um derramar do Teu Espírito Santo sobre todos que estarão lá, salvando as pessoas que necessitam, curando as pessoas que precisam, e que haja, Pai amado, um grande poder nessa noite de hoje, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus, e que a Tua graça, a Tua bênção continue sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus que abençoe. Amém. Fique na bênção. Deus abençoe a todos.